Ora, boa tarde a todos. Obrigada por terem acompanhado aqui a edição e estarem de volta. O meu nome é Miriam Santos, portanto, eu sou investigadora em inteligência artificial e atualmente estou a dar aulas também no Porto. E sou, se calhar, o que uma das minhas autoras preferidas costuma dizer, uma aspiring academic turned accidental advocate. Portanto, acabo por entrar aqui em alguns projetos que o Guilherme também falou e que me levam muito a pensar ou a questionar qual é que será realmente o impacto da qualidade dos dados na eficiência e na performance dos nossos sistemas de IA, que é isso que, na verdade, eu investigo. E, portanto, isto não é novidade para todos os que estamos aqui hoje. A forma como a IA tem invadido o tecido do nosso cotidiano. Não é? Provavelmente vocês acordaram hoje porque a vossa app de sono vos diz que é exatamente a melhor altura para acordarem, para não se sentirem um bocadinho grogues. Quando vieram para a Porto Business School, viram qual é que era o melhor caminho para evitar tráfego e para não chegarem atrasados a nenhuma apresentação. E se calhar agora durante o almoço tentaram encontrar quais é que são os e-mails mais prioritários para responder. Ainda bem que a vossa caixa inteligente já ordena tudo por prioridade e já filtra o spam para não perderem o tempo necessário. Se calhar no final disto fazem um bocadinho de network, quem sabe querem experimentar um bocadinho a dating scene do Porto. Não sei se sim, se não, mas se quiserem podem ter tudo na palma da vossa mão e fazer swipe às pessoas que à partida vão fazer match aos vossos interesses. Se não acontecer, estão um bocado cansados, também podem ir relaxar um bocadinho, ver Netflix, que de certeza tem várias séries recomendadas para vocês. Podem não ser a coisa mais espetacular do mundo, mas quase certeza não desapontam. A verdade é precisamente esta, portanto, a inteligência artificial tem trazido um conjunto de benefícios extraordinários ao nosso cotidiano e vocês têm visto isso aqui durante todas as apresentações. Nós temos medicina personalizada que já começa a estabelecer um diagnóstico e um prognóstico específico com base naquele doente, nos seus fatores biológicos, a monitorizá-lo constantemente. Temos aplicações que nos permitem lutar contra a fraude bancária, encontrar o amor, e também a tornar as nossas máquinas e as nossas indústrias mais rápidas, mais eficientes. Podemos ter uma IA a fazer marketing, podemos ter uma IA a jogar Pictionary com os nossos filhos e se quisermos podemos ter o Papa num blusão de cabedal, que poucos se ofendem e também é uma mudança de estilo recomendada às vezes. No entanto, também começamos a ver aqui algumas situações em que a IA está a propagar algum viés e alguns estereótipos que se calhar não gostamos tanto de rever nesta faceta da inteligência artificial. Portanto, temos IA que consegue propagar algum viés de género, consegue, por exemplo, dizer-nos que um engenheiro aeroespacial intelectual é um homem com aquela representação, mas se calhar se pedimos um sensível, aí sim, então já terá uma mulher. Temos caras a ser criadas de pessoas que nunca existiram, aquelas pessoas não existem, ok? E também de eventos que não existem, portanto, eventos que nunca existiram, que nunca aconteceram. Podemos também ir com os nossos filhos a um museu de arte e ser classificados como um ladrão, um assassino em série. Okay? Portanto, este é um lado da IA que rapidamente nós percebemos que teoricamente tem um potencial grande, uma vulnerabilidade grande para se tornar prejudicial para determinadas aplicações. O problema surge quando nós saltamos daquilo que é teórico para o que é real. Né? Portanto, aqui abre-se a porta para o ugly side da IA que infelizmente está presente, que é real e que está a afetar pessoas reais. Okay? Se calhar já são familiares aqui ao problema do Compass, não é? Que se verificou que existe um viés racial que prejudica os indivíduos de raça negra quando se está a prever a reincidência de um determinado crime, portanto, são dados scores mais elevados a uma pessoa com uma determinada raça do que a outra, não porque esteja a ser analisado o fator raça, às vezes porque estão a ser analisados uma coisa que nós chamamos de proxies, não é? Dados que estão altamente correlacionados com aqueles que nós estamos a partir de analisar, não vendo nós a raça, acabamos por ver outras variáveis, outras features que acabam por ser indicativas daquele contexto. Se calhar também conhecem o Help Me Mom Scam,
não é? Portanto, que já temos as IAs que conseguem retirar e mimicar tão bem a voz de um dos nossos familiares, quando eles nos ligam a pedir ajuda ou socorro e nos pedem um resgate, nós por momentos podemos duvidar. E quem diz isso? A história do homem belga que acabou por se suicidar depois de uma conversa com uma ferramenta estilo ChatGPT, um chatbot, e tantas outras que neste momento nos estão a fazer questionar estas aplicações a nível médico, a nível social, a nível financeiro e até a nível militar, com estas mais recentes infelizmente, as situações que estão associadas também à utilização de drones com reconhecimento facial na guerra que estamos agora a viver de Israel e Palestina. Então, onde é que nós vamos traçar a linha, não é? Quem, quando e como é que nós traçamos a linha entre aquilo que nos traz benefícios da IA e aquilo que nos pode trazer alguns malefícios e algumas situações desagradáveis. Portanto, a primeira parte de começarmos a atacar o problema será analisá-lo de forma responsável. E isso significa que temos que tornar a tecnologia cada vez mais à volta da pessoa e não o contrário, as pessoas adaptarem-se à tecnologia. Isso significa que certas partes da IA que estamos a desenvolver devem ser analisadas de uma perspectiva sociotécnica. Portanto, as soluções não serão apenas técnicas. Neste momento, os desafios que nós temos ao racismo, ao patriarcado, a tantas outras coisas, não são técnicas, são sociais. Portanto, nós temos que gerar conversas à volta desses tópicos e, se calhar, manter na mesa que a opção de, às vezes, não construir determinada solução, determinado produto, se calhar a opção de vetar determinados projetos, continua a manter-se algo que nós temos constantemente de poder analisar, ou pelo menos considerar como algo válido de se fazer. De outra forma, temos de pensar também em soluções colaborativas. E isto significa que há determinadas conversas que se calhar andamos a evitar enquanto humanos há imenso tempo, que não podemos neste momento ligar ou delegar à IA por assumirmos que ela só faz, no fundo, julgamentos matemáticos e por isso não tem qualquer tipo de viés e por isso não tem sobretudo, objetividade naquilo que diz e naquilo que pensa. Portanto, essas conversações têm que começar a ser tidas e significa que já não temos o privilégio de criar tecnologia sem pensarmos nas consequências. E a partir daí a tecnologia também começa a ser apolítica e por aí fora. Por fim, temos que olhar para elas de uma forma crítica. E crítica no sentido de sermos céticos. Não sermos cínicos, mas sermos céticos. Estarmos constantemente a perguntar como é que estes dados foram recolhidos, de onde é que estes dados foram recolhidos, estes dados são representativos do meu contexto ou não, como é que estes dados vão ser utilizados, como é que este sistema vai ser aplicado, qual é o mecanismo de feedback que temos para poder reajustar aqui algumas situações, o que é que está no nosso poder, no fundo. E para isto, naturalmente, é preciso que sejamos um bocadinho mais conhecedores. Portanto, nós só podemos ser bons críticos na medida de que formos bons aprendizes e bons conhecedores aqui de alguns contextos. Se calhar, estas duas primeiras valências serão valências um bocadinho mais sociais, um bocadinho mais filosóficas. Se calhar falamos um bocadinho de fixing the world, não é? Claro que se nós tivéssemos estes problemas resolvidos, a IA também não os teria. Mas nós não estamos aí, se calhar estamos aí para pensar o futuro, para aquilo que estamos a fazer na regulação, para aquilo que precisamos de colaborar com elementos de equipas de justiça e por aí fora. Mas se calhar nós, de uma perspectiva individual e de uma perspectiva técnica, podemos começar por atacar esta parte. Portanto, como é que nós olhamos para os dados criticamente, como é que nós os percebemos criticamente, para podermos sim ajustar os dados nas ferramentas que já existem hoje e naquilo que nós já podemos fazer hoje. E então, uma das características, às vezes mais difíceis de estarmos face a face, é o facto da própria IA refletir as aspirações e as limitações de quem a faz. Portanto, apesar de existir uma ideia errada no público geral de que estas aplicações de IA são endeusadas, não é? Que os algoritmos tudo sabem, tudo fazem e as decisões que emitem são as mais corretas, porque eles são completamente imparciais. Existe todo um conjunto de dados e todas umas determinadas características dos dados que vão alimentar esses modelos e, portanto, o conjunto com que nós estamos a trabalhar é muito importante para as soluções e para o resultado das soluções que vamos ter. Se nós tivermos conjuntos de dados completos, representativos, não enviesados e que estejam
no fundo, de qualidade, que sejam no fundo de qualidade, nós vamos ter algoritmos e soluções que são justas e que são de qualidade e que não são discriminatórias e que mantêm a sua performance. Se, pelo contrário, nós tivermos dados que não correspondem aos estándares que nós temos atualmente, aí sim nós vamos ter soluções que não correspondem e que não nos permitem corresponder aos objetivos que nós temos enquanto sociedade e enquanto responsáveis de colocar determinadas soluções no mercado. E vocês podem perguntar, ok, mas em que é que isso se traduz? Como é que eu consigo dizer que existem alguns... como é que os dados se traduzem, no fundo, para aplicações que podem ser pejorativas para as pessoas? Okay? E então, há, por exemplo, 4 problemas muito comuns que nós temos, ou características. Eles não têm necessariamente de ser um problema por si, porque às vezes refletem exatamente o que nós temos no mundo. E o mundo é que tem problemas. Nós pegamos aqui nestes 4 exemplos e podemos ver, por exemplo, em vez de falarmos de data points, não é, de pontos aqui, vamos tentar fazer um mapeamento para aquilo que poderiam ser pessoas. Portanto, um dos problemas que nós temos em Machine Learning comumente são os dados desequilibrados. Portanto, temos um contexto que é muito mais representativo do que outro. Isso significa que, por exemplo, se nós só tivermos casos representativos de transações normais bancárias, nós, se não resolvermos este tipo de problemas, não conseguimos detectar aquelas que são fraudulentas. Portanto, isso gera perda de oportunidade e perda de clientes e perda de dinheiro para um determinado negócio. Podemos ter também o caso de ter dados não representativos, em que nós temos alguns conceitos com determinadas características diferentes, mas que acabam por mapear para a mesma finalidade, para o mesmo resultado. Isto implica o quê? Que se nós não tivermos cuidado com estas pequenas faltas de representação, nós podemos ter, por exemplo, doentes com comorbidades, com cancro da mama, que não são diagnosticados, homens que têm cancro da mama que não são diagnosticados. Porquê? Porque são casos raros e não temos representação suficiente para que a máquina também consiga incorporá-los nas suas fronteiras, quando estabelece as suas fronteiras de decisão. Estes 2 casos, aliás, estão, na grande maioria, na base daquilo que temos em viés racial e viés de género. Porque a representatividade do nosso mundo, devido ao viés histórico que nós temos, não se traduz na mesma para os dados que nós estamos a produzir. E, portanto, nós contratamos candidatos para determinadas posições, se calhar que pertencem a um determinado género, conseguimos fazer aquelas artimanhas com aquilo que vos mostrei há pouco do Compass, em que estamos a penalizar uma raça com as mesmas características que tem a outra, portanto, com alguns pontos em que nós não estamos a conseguir retirar a informação verdadeiramente representativa, porque não temos esse contexto connosco. Finalmente, temos, por exemplo, casos que são sobrepostos, portanto, uma situação em que há pontos, há pessoas que coexistem exatamente no mesmo espaço, mas que têm características bastante diferentes. Se não conseguimos determinar bem qual é que será a fronteira de decisão ali, ou até conseguirmos, através de outros fatores, discriminar bem aqueles 2 pontos, podemos ter pessoas que não têm acesso àquele crédito, que não têm acesso àquele emprego, porque nós falhamos em encontrar verdadeiramente a informação que as possa ajudar a distinguir para o seu verdadeiro outcome. Finalmente, temos a questão dos missing data, portanto, os dados em falta, em que temos bases de dados que não estão completas ou que têm valores que atualmente não estão presentes. Eles podem acontecer por várias e variadas razões, também humanas. Portanto, vocês podem questionar-se o que é que aconteceria no caso de termos um sistema de IA que está a utilizar determinada informação, mas está a tentar utilizar a mesma informação de 2 espaços ou 2 regiões distintas. Uma mais privilegiada, que tem acesso a toda a informação completa e estruturada, e outra, se calhar, de uma parte pobre da cidade, onde não existem o equipamento correto para conseguir recolher aqueles dados, e nós estamos a analisar exatamente as duas regiões com informações muito diferentes daquilo que podemos ter. E, naturalmente, isso vai refletir-se nas decisões do sistema. E, portanto, à medida que nós vamos percebendo qual é que é aqui o impacto que os dados que começamos a mudar um bocadinho o paradigma. Portanto, passamos agora a ter um novo paradigma da IA, a que começamos a chamar a IA centrada nos dados. Portanto, em vez de começarmos a tentar ter cada vez modelos mais flexíveis, mais robustos, etc., que ainda tentamos, também percebemos que vamos chegar a um platô. E então começamos a investir mais na qualidade dos dados. Ainda estamos aqui muito no início do trigger de inovação. Vocês podem ver que a IA generativa está ali no pico de expectativas inflacionadas, como tivemos a oportunidade de discutir aqui durante a manhã.
E temos então a IA centrada nos dados a começar a ser agora investigada, juntamente com outras duas que vão ser muito significativas também e que estão a ser muito significativas para os próximos anos. Que será então a IA responsável, que compreende um conjunto desde as questões de sustentabilidade, de equidade, privacidade, de qualidade, etc., que poderemos já falar a seguir, e também o AI TRISM, que significa Trust, Risk e Security Management. Portanto, apesar de vermos ali que à partida vai atingir o seu platô mais depressa do que a Responsible AI, o que me parece é que acabará sempre, enquanto operacionalização de uma IA responsável, irá sempre estar um bocadinho à volta da IA responsável à medida que nós vamos descobrindo novas preocupações e novos requisitos que precisamos ter para as nossas soluções. Ainda assim, estão todos aqui muito na sua vertente de descoberta, o que é engraçado, face àquilo que nós já temos na indústria, não é? Com soluções muito ambiciosas, muito desejosas de chegar ao mercado e que nós também precisamos então de começar a avançar um bocadinho mais nessas questões, se calhar até dar-lhes outra prioridade e chegaremos ao platô um bocadinho mais cedo, se calhar até do que está inicialmente previsto, por isso mesmo, pela necessidade que temos de... nós não podemos parar o mercado, não é? Portanto, também temos que avançar pelo menos ao mesmo nível que o mercado avança. Em termos de IA responsável, nós temos aqui várias vertentes. A data quality, como já falámos, a qualidade dos dados, garantir o seu controle. Privacidade, portanto, garantir que a informação pessoal e sensível está protegida. A questão da paridade, não é? De evitar que os algoritmos que temos sejam discriminatórios. E depois existem outros, como a causalidade, a accountability ou a transparência, que mexem mais com perceber que relações é que existem nos dados, qual é a cadeia de comandos que atualmente temos responsável por verificar desde que o sistema é desenhado até que é desenvolvido, é posto em produção e no fim é monitorizado, e qual é que é a transparência para o utilizador final, como é que ele consegue avaliar e compreender quais é que são os outputs e as decisões que lhe são dadas no final. Claro que para isto é muito importante, novamente, termos a literacia digital e a literacia à volta da IA. Isto, na minha perspectiva, pressupõe que criemos novos cursos, que já estão um bocadinho as licenciaturas em inteligência artificial, até agora pós-graduações, etc. E até mesmo antes, acho que devemos começar a ensinar um bocadinho essa perspectiva crítica e capacidades de análise de dados, mesmo nos miúdos, porque no fundo é isso que eles vão enfrentar muito rapidamente e não vamos fugir disso. Nas indústrias e nas empresas, começar a dar mais mecanismos de mentoria, mais mecanismos de treino para que as equipas de Data Science também sejam capazes de analisar estes problemas. Não é expectável que mesmo profissionais já experientes nestas áreas saibam tudo acerca destes novos desafios. Ter guidelines e protocolos muito claros, porque se não somos especialistas temos que nos referenciar por algum standard e isso deve ser criado também pelas próprias empresas. Estes talvez os mais técnicos, podemos falar também daqueles ligeiramente menos técnicos, que são a diversidade e a inclusão, portanto ter equipas diversas, várias walks of life, se quisermos, idades, géneros, multidisciplinares, que nos possam, no fundo, ter uma inteligência coletiva muito maior e cancelarmos os vieses uns dos outros, que nos permitam comunicar essas preocupações para criar uma tecnologia mais inclusiva e, se calhar, que é muitas vezes esquecido é os valores que a empresa tem. Portanto, às vezes, um bocadinho, quando estamos a crescer uma empresa ou uma equipa, é algo que nos passa um bocadinho ao lado porque é difícil, mas é realmente a bitola que nos vai conduzir sempre que nós estamos a desenvolver produto, a desenvolver equipa ou a desenvolver novas ideias e a lidar com as expectativas que o mercado também acaba por ter. Finalmente, deixo-vos com uma também da minha autora favorita, que nos diz precisamente isso, portanto, que um bom cético é que põe a ciência na ciência de dados. E esta é a nossa perspectiva de continuar a fazer perguntas e não estarmos sempre enamorados de toda a tecnologia, não sermos, obviamente, catastrofistas ou negacionistas, não é nada disso, mas estarmos sempre preparados para fazer fact-checking, não levarmos tudo sério e acriticamente aquilo que ouvimos e tentarmos sempre o máximo informar-nos de uma forma produtiva e construtiva. É tudo. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição.